Ok, a gente vai aproveitar, enquanto eu estou lavando louça, para a gente falar sobre alguns conceitos interessantes. Conceitos esses que estão relacionados a Pessah. Estava pensando essa semana o seguinte: Pessah, o que seria Pessah? Pessah, ele é a passagem, o salto, o saltar sobre. E é um conceito muito interessante porque nem todo mundo entende os conceitos de Pessah. Então, antes de a gente falar de Alahá, de Pessah, de falar de Mitzvah, de Pessah, vamos entender o que é Korban Pessah. O que seria Korban Pessah? Korban Pessah. O Korban significa o quê? Korban vem de Keruv, que é aproximar. Ok, Keruv, aproximar, ok. Tudo bem. Só que Pessah significa o quê? Pessah significa o seguinte. Você imagina um copo, um recipiente, um cli. Ok, aqui está um cli. Eu posso colocar isso aqui dentro do copo, ou eu posso Pessah. Pessah é justamente não atingir, passar sobre, pular, saltar, afastar dali com um salto. Ou seja, você salta para o próximo, mas não nesse aqui. É como se fosse um jogo de, sei lá, tabuleiro, que você pule duas casas. Esse pule duas casas, ou não atingir essas duas casas, seria o mesmo conceito do Pessah. Ok? Vamos lá. Só que fica meio estranha essa frase no português. Korban Pessah. Se Korban é aproximar e Pessah é você, digamos, entre aspas, afastar, não é uma boa palavra para traduzir Pessah. Mas vamos lá. Se Pessah seria pular sobre sem atingir e Korban seria aproximar, o que seria isso? É uma coisa que aproxima a passagem de afastamento. Seria mais ou menos como você carregar com um polo negativo um lugar onde está se aproximando alguma coisa com polo positivo. O que vai acontecer? Eles vão se afastar. Tá bom? Então o que acontece? Eles vão se repelir. Então vamos lá. O conceito de Korban Pessah. Então vamos dentro do contexto também. A gente entendeu que a frase fica meio estranha no português. Mas se a gente for entender o conceito de Korban Pessah, para que serviu o Korban Pessah? Para poder afastar o Malach HaMavet. O que é o Malach HaMavet? O Malach HaMavet é o anjo da morte. Uau! Que alguns poskim dizem que ele é o Yetzer Hará, a inclinação ao mal, e também o tinhoso. Também comentam alguns Mefarshim que é o tinhoso, que é o coisa lo aleino, coisa ruim. Então o que acontece? E se a gente está falando de cozinha, se a gente está falando de lavar a louça, e a gente está falando de cuidar de uma coisa que seria uma refeição, aí você pergunta, por que tinha tantos detalhes no Korban Pessah? Por que era diferente de um prato culinário comum? Tinha tantas exigências. Uma resposta: tudo que é do chá, tudo que tem santidade, deve ser feito de maneira não ortodoxa, não igual ao que é feito normalmente em qualquer outra coisa, não comum. Então vamos lá. Se a gente tem o conceito do Shem Hashem, o nome de Akadosh Baruch Hu. O nome sagrado, a palavra diz que ele tem que ser Kadosh, ou seja, tem que ser diferente. Se eu uso um nome como qualquer outro nome, o que acontece? O nome fica comum. É um nome comum. Então, como é que a gente usa o nome geralmente? Nome vem da palavra Shem, que na sua raiz significa, que vem da mesma palavra Shemen, que é azeite, que significa aquilo que tem características especiais, aquilo que você pode ver as características. Então quando você chama alguém de Yaakov, você está dando características para ele. Se você chama alguém de Michael, Miguel, você está dando características de quem ele é. Por exemplo, eu tenho um nome composto, Ben Lev. Ben Lev significa o quê? Significa uma pessoa que é filha do coração, gerada como coração e tal. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito emotivo. Sabem que eu sou uma pessoa meio, Então isso tem a ver. Tem um Rav chamado Rav Roni, que Roni significa alegria. Gente, o cara é muito engraçado. É impossível você desassociar o nome da pessoa. Então assim, quando você usa o nome da Kadosh Baruch Hu de maneira diferente, você não usa ele como qualquer outro nome. Como é que é o nome? Quando você quer chamar alguém, você fala o quê? Fala o nome dela. Você está citando uma pessoa, como é que você faz? Cita o nome dela. Então a Torá, ela fala que esse nome tem que ser diferente de todos os outros, Então, o que é separação nesse caso daqui do chá?
é você fazer com que a coisa fique totalmente diferente, né? Ou seja, que não seja usual, que não seja comum, que não seja banal, que não seja ortodoxo no sentido de que não ser igual, comum, né? Como uma maneira que todo mundo vê. Então vamos lá, a gente já comentou sobre essa questão. Então por isso que o Korban, que no caso, se a gente for falar do jantar, né, de Pesach, é algo diferente, né? Hashem falou que era para ser diferente. E quando a gente trata de um conceito mais diferente ainda, a gente vai falar sobre, não sei, vamos falar sobre o que isso significava. Então vamos lá. Então, Korban Pesach é aquilo que aproxima a separação de quê? Do anjo da morte. Aquilo que se aproxima o não tocar, o salto, o não aproximar do anjo da morte. Tá, ok. Mas como é que isso faz? Nossos sábios nos ensinam o seguinte, que é difícil mesmo esse conceito. Se você parar para pensar, ele é um conceito difícil de ser entendido. Então você precisa esmiuçar ele para poder compreendê-lo. Vamos lá. Se você está falando... Oi! Pode. Pode. Pode chamar. Não consegui não, vou falar. Então, eu já vou falar com ela já. Então, se você está num conceito de trabalhar a separação do anjo da morte, o que o nosso sábio diz? Vocês lembram de Jó? Jó, ele era um homem íntegro, perfeito, né? Quer dizer, dentro das suas limitações ele era perfeito, né? Se afastava do mal. E por que a Kadosh Baruch Hu deixou que ele sofresse tanta coisa? Os nossos sábios dizem o seguinte, olha o grande segredo. Os nossos sábios dizem que Jó, ele viveu na época da saída do Egito, de Mitzrayim. E o que aconteceu? O povo ele ainda estava passando por um processo de aprendizagem, né? Ainda não eram tzadikim, ainda não eram justos tanto assim. Então o que aconteceu? Eles tinham um motivo suficiente para poder sofrer por suas consequências e que o povo fosse disperso. Mas a Kadosh Baruch Hu tinha feito uma promessa para aquele povo. E o que aconteceu? Jó, por ser justo, ele chamou a atenção do Malach HaMavet, do anjo da morte. Então o anjo da morte ele vai em direção a Kadosh Baruch Hu e diz: esse homem e tal, aí Hashem dá testemunho de Jó. Então vamos lá. Por que essa conversa? Porque Hashem sabia que Jó seria um prato cheio para o Malach HaMavet, um grande desafio. Como é que um homem que se afasta do Yetzer Hará, da inclinação ao mal, ainda está no meio de Am Israel? O que acontece? O Malach HaMavet ia ficar... Imagina você falando o seguinte, olha, você é um grande empilhador. Ali tem um monte de lata, você é o melhor empilador do mundo. Você fala assim, olha só, tá vendo aquela lata ali, ó? Nunca ninguém conseguiu empilhar. O que você vai fazer? Vai fazer o máximo para tentar empilhar. Mesmo que você tenha um desafio de umas latinhas, 3 latinhas para você empilhar, você vai achar um desafio muito maior fazer aquilo ali. Se você é um pintor e que você pinta quadros, e você está pintando o seu quadro particular que não é tão difícil de pintar, e você fala, tem um quadro ali para pintar de 18 metros para você provar para o mundo todo que você é o melhor pintor do mundo, o que você vai fazer? Vai largar o que você está fazendo e vai lá pintar aquele quadro de 18 metros. Exatamente isso que pensou o Malach HaMavet. Esse vai ser um grande desafio. Da mesma forma como o Korban, que não significa sacrifício. Korban não é sacrifício. Korban é aquilo que aproxima. Aproxima o quê? O Pesach. O que é Pesach? É a distração, o salto, né? Aquilo que vai fazer com que o Malach HaMavet ele se expande e vá para o outro lado. A mesma forma foi com Yov. Enquanto o Malach HaMavet estava distraído com o Tzadik, com o Yov, né? Todo mundo conseguiu passar pelo meio do mar. Tranquilex. Então, Raverim, o que significa o Korban? Korban não é sacrifício, Korban não é morte, Korban é uma coisa que aproxima. Quando a gente está falando de Akadosh Baruch Hu presente, a gente está falando de um Korban que
agrada a Hashem. Por quê? Porque isso gera um sentimento em nossas vidas. Porque se a gente vê uma planta morrer, isso nos incomoda. Mas a planta não chora, a planta não grita, não nos comove. Quando era oferecido um korban e aquele animal sofria em nosso lugar, que poderia até parecer um pouco injusto, né? Tadinho, o animalzinho não fez nada, né? Tá lá, tão bonitinho, o que acontece? E esse sentimento de você sentir que alguma coisa tá ali, de certa forma, tomando o seu lugar, tá sofrendo por sua causa, você também vai fazer o possível também para evitar errar, para que aquilo não aconteça novamente. Esse sentimento é um sentimento que a Kadosh Baruch Hu quer gerar em nós, esse desejo de korban, de aproximação. Então, muito mais do que a morte de um animalzinho, era a aproximação que isso ia causar. Aquela coisa, eu vou evitar cometer erros. Por quê? Porque esses erros complicados, esses erros são tão grandes, podem fazer com que eu me afaste de Kadosh Baruch Hu. E eu não quero me afastar de Hashem. Primeiro, porque eu amo, e segundo, porque isso gera consequências que não são tão legais para minha vida. Então, esse é o conceito de Korban Pesach. Acabei de lavar minha louça, né? E aí fica esse conceito para vocês, tá bom? Que a Kadosh Baruch Hu traga a brachá sobre nossas vidas. Amém ve amém.